papel, eu venho falar-vos de um trabalho relacionado com a demografia de espécies de plantas num contexto de restauro de uma pedreira, que na verdade foi um trabalho desenvolvido em colaboração com vários alunos de uma disciplina de ecotecnologia e que, portanto, teve, como vos disse, a ver com o restauro após a exploração de pedreiras. Aqui trago-vos um exemplo do aspecto de uma pedreira de calcário, de uma pedreira na Serra da Arrábida. Portanto, as pedreiras têm um impacto profundo, não só paisagístico, como desde logo se nota, mas também ecológico, porque implicam a remoção de todo o solo e da comunidade vegetal. E, portanto, nestes casos, o tipo de restauro que tem a fazer é bastante ambicioso e é um grande desafio, porque é preciso restaurar, digamos, todas as componentes quase a partir da base, começando desde logo pelo solo. Neste caso que vos vimos apresentar, estamos a falar de uma pedreira de calcário na Serra da Arrábida, que é propriedade da Cécio, uma empresa cimenteira, e portanto, no caso da Cécio, após a exploração, portanto, quando a exploração cessa, essa exploração é feita, portanto, em degraus, digamos assim, que originam patamares com diferentes idades, e uma vez que os patamares são, uma vez que cessa a exploração, é iniciada a sua revegetação, que é feita com diversas espécies mediterrânicas, na sua maioria espécies nativas, atualmente exclusivamente espécies nativas, e a questão que nos... Ok, com as espécies nativas, mas, portanto, há um aspecto inicial, que tem a ver com o sucesso inicial do restauro, no sentido de perceber a sobrevivência das várias espécies que são plantadas nestes locais, mas depois há uma outra questão que tem a ver com a permanência dessas espécies ao longo do tempo. Na verdade, quando fazemos restauro e se queremos atingir um sistema que seja autorregulável, sustentável e resiliente, temos de olhar não só para as fases iniciais do restauro, mas monitorizar a trajetória desse restauro ao longo do tempo, para perceber se aquilo que foi feito, neste caso, se as espécies que foram lá plantadas se estão a regenerar e, portanto, se a comunidade de plantas é resiliente. Neste trabalho, as nossas perguntas foram: a primeira foi se as espécies que foram introduzidas em plantação, destes arbustos mediterrâneos, se estão a regenerar, se estão a reproduzir. A segunda pergunta foi como é que essas espécies evoluem ao longo do tempo, após o restauro, comparando as diferentes espécies entre si. E, por último, quais são os fatores que influenciam essa evolução das espécies ao longo do tempo. Relativamente à primeira questão, na verdade eu trago aqui resultados de trabalhos anteriores da equipa que trabalha com o restauro na Cécio, e de facto, em relação a esta pergunta, a resposta é sim. De uma forma geral, nós vemos aqui a densidade em termos de número de indivíduos das espécies arbustivas plantadas ao longo do tempo, e percebemos que entre 1998 e 2006, de uma forma geral, há um aumento do número de indivíduos, o que significa que as espécies, como um todo, estão a regenerar e estão a reproduzir. Mas a questão que nos colocámos foi: será que isto acontece para todas as espécies da mesma forma? Ou o que estamos aqui a ver poderá ser fruto só de algumas espécies e outras poderão não estar a ter tanto sucesso? E para responder a esta pergunta, de como é que as diferentes espécies evoluem ao longo do tempo, definimos um determinado desenho experimental. Aqui nós vemos os patamares revestados da Cécio numa vista aérea, e temos aqui os pontos que foram mostrados, onde numa parcela com uma determinada área foram contados todos os indivíduos das espécies plantadas e medida a respectiva altura, para percebermos se tínhamos indivíduos, em termos de estrutura demográfica, indivíduos de vários tamanhos que indicassem que a espécie está a reproduzir-se. E que padrões demográficos é que encontramos? Eu trago-vos aqui só 4 casos: do medronheiro, zambujeiro, o zimbro e a alfarrobeira, e chamo a vossa atenção aqui para o medronheiro. Portanto, o que nós temos aqui é a altura dos indivíduos medidos, e aqui temos os vários indivíduos. E percebemos que e estas linhas que aqui estão representam diferentes idades após restauro. Portanto, os tons mais escuros representam zonas mais antigas, que foram restauradas há mais tempo, e os tons mais claros, zonas mais recentes. E
percebemos que a estrutura demográfica é bastante diferente. Nos locais mais antigos temos, neste caso, menos indivíduos, enquanto que nos locais mais recentes temos uma panóplia de vários indivíduos com diferentes idades, portanto, num padrão demográfico mais equilibrado, digamos assim. E então, mas também verificamos que esse padrão não é consistente para todas as espécies. Portanto, a segunda questão que nós colocámos foi quais são os fatores que influenciam essa evolução para as diferentes espécies. E colocámos duas hipóteses. Uma hipótese seria que o próprio processo de sucessão, ou seja, o decorrer da idade após a gestação, poderia levar à redução do número de indivíduos das zonas mais recentes para as zonas mais antigas. E se assim fosse, este padrão demográfico devia ser bem explicado pela idade após restauro. Mas depois colocámos uma outra questão alternativa, uma hipótese alternativa, que até que ponto é que nos locais mais antigos, porque nesses locais há pinheiros que são maiores e têm uma copa maior, poderiam estar a competir, neste caso, com o medronheiro e a implicar aqui esta redução do número de indivíduos. E nesse caso, este padrão demográfico deveria ser bem explicado, por exemplo, pela cobertura de pinheiro. Como é que fomos a perceber quais eram os fatores mais importantes a explicar o padrão demográfico? Tivemos que tentarmos sintetizar este padrão demográfico numa só variável, digamos assim, e o que fizemos foi construir um índice de diversidade de alturas. O que isto quer dizer é que, por exemplo, suponhamos para a mesma espécie, neste caso para o medronheiro, se tivermos um padrão de alturas onde temos muitos indivíduos baixinhos e poucos mais altos, temos uma menor diversidade. Se tivermos vários indivíduos pequeninos, médios e grandes, portanto, cobrindo toda a gama de alturas, temos maior diversidade. Usámos este índice de diversidade e estudámos qual era, digamos, o efeito da idade e da densidade de pinheiro nesse índice de diversidade de altura destas três espécies. E, na verdade, verificámos que, enquanto para o pinheiro a idade de restauro parece ter um efeito negativo nesse padrão demográfico, portanto, vemos que ao longo do tempo passamos a ter indivíduos mais semelhantes em termos de alturas, e, portanto, hipoteticamente com menor resiliência, embora isto seja discutível. No caso, por exemplo, da alfarrobeira, vimos que era a cobertura de pinheiro a influenciar, sobretudo, a estrutura demográfica desta espécie. Portanto, verificámos uma diferença entre as espécies. Quais são as conclusões a tirar deste trabalho? Portanto, por um lado, verificámos que o padrão demográfico permitiu avaliar espécie a espécie a autorregulação ou resiliência das diferentes espécies que foram introduzidas no restauro. Também pode permitir testar quais são os fatores limitantes para cada espécie e depois, por fim, usando essa informação, eventualmente recomendar medidas de gestão adaptativa direcionadas para melhorar o sucesso das diferentes espécies. E é tudo da minha parte. Obrigada.